A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Direito do Terceiro Setor, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Terceiro Setor e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Registramos e agradecemos a ilustre participação de todos. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Adriana Cecílio Marcos dos Santos, presidente da Comissão de Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Hoje, este evento foi organizado pela Coordenadoria Novas Áreas da Advocacia. Desde já, agradeço e cumprimento as nossas coordenadoras, doutora Thaís Caldas, doutora Thaís Castro, que hoje estão aqui e irão coordenar os nossos trabalhos. Elas que organizaram este evento com tanto carinho, com tanto cuidado, para que vocês possam ter acesso a informações que são tão necessárias, mas que normalmente, em muitas faculdades, esses temas novos, essas áreas em relação às quais vocês podem conhecer e, de repente, optar por alguma delas já desde a graduação, esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelas nossas coordenadoras, de grande valor para todos vocês. Hoje, elas organizaram e convidaram para estar conosco aqui a Comissão de Terceiro Setor. Quero cumprimentar e agradecer a presença da presidente da Comissão de Terceiro Setor, a doutora Ana Carolina Carrenho. Um prazer enorme recebê-la aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma honra poder ouvir e aprender com a colega. Também cumprimento os membros efetivos da Comissão de Terceiro Setor, que serão nossos expositores. Doutora Alessandra, muito obrigada por estar aqui conosco. Será um prazer e uma alegria para os nossos acadêmicos conhecer a sua história, a sua trajetória que é tão rica e que trará tantas informações importantes para os nossos acadêmicos. Também cumprimento o doutor Michel, que tem também muito a contribuir, que trará toda a sua expertise, ele que tem um trabalho tão importante. Eu não vou dar spoilers, mas eu já sei que vocês vão gostar muito. Esse evento, com certeza, impactará, vai ser uma sementinha aí no caminho de vocês, no caminho acadêmico de vocês. Então, agradeço também, é claro, a presença do nosso acadêmico, que está aqui representando todos os acadêmicos de direito, o querido Júlio César, que hoje fará a mediação das perguntas. Então, por favor, sejam curiosos, encaminhem perguntas através do chat, através do QIA, para que os nossos especialistas possam contar, vocês possam dar dicas para que vocês conheçam mais sobre o direito do terceiro setor. Então, não vou me alongar nessa saudação, porque nós estamos todos ávidos para ouvir e conhecer mais sobre esta nova área da advocacia. Não sei nem se eu posso dizer isso, vou descobrir agora com a exposição dos nossos painelistas. Quero, então, de pronto, agradecer também a todos pela presença, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esse trabalho que nós fazemos com tanto carinho para todos vocês. Então, de pronto, vou passar a palavra para a nossa coordenadora, a doutora Thaís Caldas. Muito obrigada. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os presentes, a todos os participantes. É uma honra estar presidindo este evento sobre direito do terceiro setor. E eu gostaria de apresentar agora os nossos expositores, que é a doutora Alessandra Cristina Ferreira Oliveira. Ela é gestora jurídica no terceiro setor, ela faz compliance officer e facilitadora, ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, em Direito Empresarial pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie e tem MPB de Políticas e Gestões Governamentais pela EPD. O Dr. Michel Reinas Martinez, ele é membro da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB, pós-graduado em Direito Civil pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Madre de Jesus. E a nossa debatedora, que é a Ana Carolina Carrenho, ela é presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo, e também a minha colega mediadora, Thaís Castro,
coordenadora juntamente comigo na comissão do Acadêmico de Direito, na coordenadoria das novas áreas de advocacia, e também o Júlio César, que é o nosso acadêmico de Direito. Dou a palavra agora à doutora Ana Carolina. Olá, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer à doutora Adriana essa oportunidade para a gente poder ter um pouco mais de contato com os acadêmicos, a gente lançar não só a semente, como também já trazer aí algumas inquietações, né? Porque o terceiro setor é, sim, uma das áreas, vamos dizer, mais antigas e menos descobertas, menos desbravadas, vamos dizer assim, né? Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui. Muito obrigada a Thaís Caldas, né? A doutora Thaís Castro, perdão, doutor Júlio, né? Que é um acadêmico, mas a gente, como tradição jurídica, a gente já vai chamando os nossos colegas para já irem se habituando aos títulos, né? E, óbvio, a minha parceira, a doutora Alessandra Cristina, que é vice-presidente da comissão, então tem aí tocado à frente vários projetos da comissão. O doutor Michel, inclusive a gente já até trabalhou juntos, um excelente profissional, além de um profissional de referência, alguém que pode passar uma experiência muito interessante para todos vocês. Então eu vou só dar aí para vocês algumas ideias, né? Vou falar um pouquinho sobre o terceiro setor e como a gente está aqui no grupo de acadêmicos, eu vou trazer uma doutrina para vocês. Olha, essa daqui é a doutrina que a gente mais usa, tá bom, pessoal? José Eduardo Sabo Paes. A gente costuma brincar que vocês sabem que o terceiro setor a gente é mais soft, a gente é mais light, né? A gente tem aí um jogo de cintura, a gente é vocacionado, a gente tem todo esse jogo diferente do tradicionalismo. Então, a advocacia no direito do terceiro setor, ela é, primeiro, extremamente especializada, né? Então, há 15 anos atrás, quando eu decidi trabalhar em terceiro setor, eu decidi trabalhar em alguma área especializada, e aí por isso que eu acabei até descobrindo o direito do terceiro setor. Mas o que eu queria só deixar para vocês, voltando lá para a questão do descobrimento, é que o terceiro setor ele surgiu no país em 1535 ou 39, não vou me lembrar aqui, mas é com a Santa Casa de Recife. Então, toda a Santa Casa é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização filantrópica. As filantrópicas são o terceiro setor, tudo bem? Então, o que nos diferencia, né? O que é importante a gente saber aqui? Nós não somos organizações de ajuda mútua, ok? Então, nós não somos igual à Caixa de Assistência, ou uma associação de moradores, ou um clube futebolístico. Nós somos um grupo de organizações, associações, fundações, que possuem interesse público e social. As organizações religiosas também estão envolvidas nesse núcleo, né? Onde a gente tem praticamente a primícia do terceiro setor dentro das organizações católicas religiosas no Brasil. Então, elas têm um regime jurídico próprio, mas a gente costuma, e a doutrina costuma, abarcar as organizações religiosas. Não vamos entrar na discussão de cooperativa, porque elas distribuem lucros, né? Elas são registradas na junta comercial. Então, nós estamos falando aqui de associações e fundações de direito privado sem fins lucrativos. E o que é muito importante, muito embora algumas universidades tratem a disciplina do terceiro setor no direito administrativo, ele tem muita relação com o direito civil, né? Então, toda a questão vinculada à questão contratual, sucessões, doação. Então, nós temos uma gama de direitos envolvidos no direito do terceiro setor. Eu costumo dizer que o direito do terceiro setor ele é transversal. Então, apesar de extremamente especializado, porque a gente vai falar de registros, de títulos, de certificados, de imunidade, de isenção, de constitucionalidade, né? Ele é extremamente transversal. Então, isso é muito importante a gente saber. E, para deixar vocês aí com um gostinho, né, de terceiro setor e conhecer mais, eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória no terceiro setor. Obviamente que naquela época eu não tinha lei do aprendiz, então eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Estaria dentro, né, vamos dizer, porque o aprendiz é de 14 a 24. Lembrando que as organizações de aprendizagem também são filantrópicas, praticamente todas, né? E, enfim, então, desde que me dava por gente, vamos dizer assim, eu sempre gostei muito de trabalhar em prol da sociedade, e, enfim, eu trabalhava muito cedo, entrei na faculdade muito cedo, não tinha nem carta quando entrei na faculdade.
E eu sempre tive, muito jovem, o desejo de mudar o mundo, né? Se não mudar o mundo, mudar a realidade, mudar o bairro, mudar o condomínio, o que quer que seja. E olha, eu já quarentei e continuo com esse desejo. Então, a vocação de atuar no terceiro setor, ela é uma vocação que é muito relacionada com a paixão, não só pelo direito, mas pelo próximo. Então, a gente tem sim que ter uma compreensão maior. É sim possível desenvolver carreiras extremamente bem-sucedidas no terceiro setor. A gente não precisa abrir mão de que seja daquilo que você é vocacionado, mas ela é uma área que lhe dá um retorno que ele não é em pecúnia, ele não é só financeiro, porque ele dá retorno financeiro também, né? Mas é de valoração da sua função social enquanto advogado. Então, isso é uma das coisas que mais me dá prazer em atuar no terceiro setor, é poder realmente executar a minha atividade de acordo com aquilo que eu acredito que está na Constituição Federal, né? A função social do advogado. Então, se vocês quiserem, depois a gente passa mais doutrina, é óbvio que não tem muitas, é super escasso. Tem, inclusive, livros que a gente, né, para não dizer que não recomenda, a gente não comenta, né, porque vocês sabem que como é uma área muito nova, a gente também tem muitos aventureiros, né? Então, é muito importante que vocês sempre pesquisem sobre direito do terceiro setor, através, seja de doutrinadores como José Eduardo Sabo Paes, que tem grupos de estudos vinculados a terceiro setor, pela Universidade Católica. Enfim, existem aí alguns núcleos, né? A gente tem a própria Comissão de Direito do Terceiro Setor, que tem disseminado bastante conhecimento, a própria ESA. Então, enfim, a gente tem aí possibilidades. Então, eu não quero me alongar demais, porque, na verdade, as estrelas aqui são a Alessandra e o Dr. Michel, mas o que eu gostaria de dizer é que eu comecei nova, vocacionada, estou aí middle age, né? Vocacionada no terceiro setor, e eu pretendo envelhecer no terceiro setor vocacionado. Então, queria só deixar para vocês aí a satisfação que é trabalhar no terceiro setor, dizer para vocês que é muito importante se especializar, não é uma área que é, não, eu vou ser voluntário, é alguma coisa mais ou menos, é amador, eu faço um parecer aqui mais ou menos, não é assim, ok? Não é assim. Quem atua no direito do terceiro setor tem que estudar muito e tem que prever, inclusive, situações. Então, é uma pessoa que tem que entender, inclusive, de planejamento, de tratar situações com uma visão diferente de mediação, né? Tratar as questões conflituosas para evitar o conflito, né? Para você tentar evitar qualquer tipo de judicialização. A grande maioria das organizações que são pequenas, né? Tem aí demandas que são mais no âmbito consultivo, mais no âmbito administrativo. Então, a demanda do contencioso ela é bem mais especializada ainda, porque, por exemplo, no direito do trabalho, como o Michel vai poder falar um pouquinho, tem especificidades infinitas. Então, desde você trabalhar e entender sobre lei do aprendiz, para poder trabalhar nas defesas, né, em relação à questão do direito do trabalho, até questões relacionadas à pessoa com deficiência. Então, a gente tem aí inúmeras situações relacionadas à questão do direito do trabalho. A doutora Alessandra vai poder falar um pouco sobre a trajetória dela. Então, ela foi consultora, ela trabalhou em escritório e agora atua dentro de uma organização que tem atividades completamente diferentes. Então, isso também eu acho que vai enriquecer bastante o debate e me coloco aqui à disposição de todos vocês, desde já, dizendo que é uma honra, é uma satisfação muito grande poder ter esse contato com os acadêmicos e eu espero também estar aqui aprendendo com todos vocês e espero encontrá-los na Comissão de Direito do Terceiro Setor. A gente tem agora um evento no dia 27 de agosto, que vai tratar sobre a constitucionalidade, né? A gente vai tratar sobre alguns temas de constitucionalidade na filantropia, sob a visão do STF. Então, acho que é um tema bem relevante, são todos convidadíssimos. Depois eu divulgo ali o link para vocês. Muito obrigada, doutora Adriana, é uma satisfação muito grande. Doutora Thaís, né? Doutora Thaís Caldas, doutora Thaís Castro e o nosso querido acadêmico, doutor Júlio. Muito obrigada, doutora Ana Carolina, por essa introdução, né? Trazer para a gente um pouquinho aí desse mundo, que é um mundo ainda um pouco desconhecido para a gente. Eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Alessandra Cristina, para ela poder trazer para a gente também um pouquinho dessa experiência. Com a palavra, doutora. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, uma honra
participar de um evento como esse. Quisera eu, quando estava na faculdade, ter essa oportunidade de ouvir outras áreas, de escutar e saber que existem outras áreas do direito para atuar. Muito, muito, muito legal. Antes da gente começar, eu estava elogiando e parabenizando pela iniciativa das doutoras Thaís Castro e Thaís Caldas. Agradeço a doutora Adriana pelo convite e a minha presidente, a doutora Ana Carolina, por também me trazer para esse evento. Eu queria, assim, eu acho que quando a gente está estudando e a gente tem a oportunidade de escutar outras experiências, pode ser que a gente se encaixe, a gente se identifique com alguma coisa e isso acenda uma sementinha dentro da gente. Então, é isso que eu, a doutora Ana Carolina e o Michel, a gente quer plantar uma sementinha em vocês. E contando um pouco da nossa história, eu acho que a gente tem a oportunidade de chegar mais perto de vocês, porque o terceiro setor, eu acho, assim, na minha vida, talvez eu já tenha nascido no terceiro setor e eu nem sabia, né? Depois que eu fui saber que tinha esse nome. Eu venho de uma família de mulheres, todas elas atuam no terceiro setor de alguma forma, sem saber. Talvez as minhas tias, até hoje, elas não sabem que elas fazem alguma coisa no terceiro setor. Mas eu trabalhei em jurídico interno de empresa, na área trabalhista. Eu tive escritório, eu trabalhei, depois eu sou de Santos, eu vim para São Paulo, eu trabalhei em escritórios na área trabalhista, e por conta da minha experiência na área trabalhista, eu tive uma oportunidade de trabalhar dentro de uma instituição que alguns ainda chamam ONG, né, organização não governamental, e na verdade, até por uma questão, enfim, infinitas questões, é uma organização da sociedade civil, né, uma OSC, que a gente chama hoje, mas na época era ONG, porque faz um pouquinho de tempo, né? Então eu fui trabalhar lá por causa da minha experiência trabalhista. E quando eu estava atuando lá, não tinha ainda a figura do advogado interno nesse lugar. Então eu fui construindo um jurídico interno. Eu estou contando essas coisas para vocês, só para vocês verem a riqueza que existe dentro da área do terceiro setor, tá? Só por isso que eu estou dando um pouco mais de detalhe. E aí eu fui vendo as infinitas possibilidades de aprendizado que eu tinha dentro daquela instituição. Foi aí que, depois de 2 anos que eu estava lá, alguns anos, eu fui fazer o MBA de Políticas de Gestão Governamental, porque eu queria entender como é que isso tudo funcionava. Porque, salvo o melhor juízo, cada participante tem uma experiência e estuda em uma universidade diferente, eu não tinha essa clareza, confesso para vocês, como é que funcionava as políticas públicas. Então, eu tive que entender como é que funcionavam as políticas públicas para saber como é que eu poderia cooperar melhor com a instituição que eu fazia parte. A instituição que eu atuava, eu trabalhava na época, ela fazia os cursos de iniciação do jovem no mundo do trabalho dentro das unidades da Fundação Casa. Então, assim, naquele momento eu tive contato com profissionais, assim, excepcionais e muito dedicados, muito abdicados para a causa da transformação do ser humano. E ali eu fui me encontrando. Eu comecei a participar um tempo depois das reuniões da comissão e vi o quanto dentro de uma instituição o profissional do direito ele pode ser multidisciplinar dentro da área do terceiro setor, e no contato com os outros advogados da comissão, eu comecei a ver o quão multidisciplinar poderíamos ser. Então, existem advogados na comissão especialistas em trabalhar em santas casas, advogados especialistas em trabalhar com hospitais, advogados especialistas em trabalhar na área da cultura, advogados especialistas em trabalhar com a questão animal, advogados especialistas em trabalhar com o meio ambiente. Eu estou citando isso para vocês verem a diversidade que é atuar no terceiro setor. O primeiro setor é o público, né, o Estado, a União, o município. O segundo setor, aquele que produz lucro. Eu estou sendo bem simplista, tá? Para vocês. E o terceiro setor são as instituições sem fins lucrativos, como disse a doutora Ana Carolina, associações e fundações. Isso não significa que as organizações do terceiro setor, no seu nascedouro, lá atrás, poderiam ser
instituições, organizações de fundo de quintal, porque as pessoas tinham muito boas intenções, mas não tinham conhecimento técnico. Não é essa a realidade hoje. Existem diversas instituições. Não significa que você atuar no terceiro setor seja uma coisa mais ou menos. Como disse a doutora Ana Carolina, a gente tem que estudar. E o que a minha experiência é completamente diferente da doutora Ana Carolina, e eu tenho um conhecimento que ela não tem. E ela tem um conhecimento que eu não tenho, porque, e o doutor Michel também, porque a gente vem veio de outros caminhos e com outras experiências. Tudo isso eu estou dizendo para vocês para dizer que nem por isso, ou melhor, ao contrário, apesar de tudo isso, a gente atua no terceiro setor, cada um com a sua experiência. Então, hoje, por exemplo, na minha trajetória, eu já passei por instituições denominadas lar de acolhimento para crianças. Hoje eu atuo mais no segmento voltado à questão do idoso, que são instituições chamadas ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idoso. Eu trabalho com a questão também do jovem no mundo do trabalho, iniciação no mundo do trabalho, mas não nas unidades da Fundação Casa, em comunidades de alta vulnerabilidade, e também com a questão das crianças no chamado SEI, que é Centro de Educação Infantil. Só aí vocês podem imaginar a quantidade de legislação que tem envolvido. Então, é o Estatuto do Idoso, é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a gente tem que ver a questão trabalhista. E uma coisa assim que é muito interessante, que eu compartilho muito com a doutora Ana Carolina e com o doutor Michel principalmente, é que eu acho interessante quando às vezes eu falo que eu atuo no terceiro setor, primeiro que é difícil explicar o que é atuar no terceiro setor. Muitas vezes as pessoas me perguntam se eu trabalho de forma voluntária, porque afinal eu estou no terceiro setor. Veja bem, não significa que você não pode ter um trabalho voluntário, um trabalho sério. Existe a lei do voluntário, essa questão é muito importante para as organizações do terceiro setor. Mas você atuar no terceiro setor significa que você tem que estar bem preparado para atuar pela instituição que você representa, sendo um profissional interno, sendo externo, sendo assessor. É muito, eu acho que a doutora Ana Carolina falou, e é verdade, é uma responsabilidade muito grande. A gente está ali auxiliando uma instituição, uma organização, uma fundação, uma associação que tem um trabalho muito sério e dependendo do que você falar, isso pode causar um estrago grande. E as instituições do terceiro setor, elas atuam em prol de um bem. As instituições, por exemplo, as empresas, e aí eu estou falando mais para ilustrar para os nossos participantes e tal, existe contrato social. As instituições do terceiro setor, elas têm um estatuto, né? E tem a finalidade estatutária. Então, para que você existe para quê? Qual é a tua finalidade? Qual é a tua razão de existir? Então, você tem que atuar dentro de regras. Não é porque você é uma instituição sem fins lucrativos que você não tem que ter regra, você tem que ter governança, você tem que ter controles internos, você tem que ter uma questão de, por exemplo, as organizações que recebem dinheiro público, precisam se preocupar muito com a prestação de contas, não é qualquer prestação de contas, você tem que tem um regramento próprio. Então, assim, vocês imaginam que dentro da área do direito, olha a gama de mundos, de estudos, de áreas que a gente tem que saber. Existem advogados tributaristas especializados no terceiro setor, entendeu? A gente tem que ser um pouco multidisciplinar. Quando você está dentro da instituição, a minha experiência pessoal, você tem que se tornar multidisciplinar para fazer o negócio andar e buscar parceiros especialistas para te ajudar em algumas questões, né? E então, assim, a área do terceiro setor, ela é extremamente rica e ela traz muitas possibilidades. E para mim, assim, particularmente, eu sou muito engajada porque, apesar de lá na ponta da criança que a gente está atendendo, daquela pessoa, daquele beneficiário do serviço da instituição que eu atuo,
ele não sabe o que eu fiz, mas eu sei que um papelzinho que eu fiz, que eu digitei lá, que eu idealizei, aquilo fez o negócio funcionar para a gente conseguir atingir o nosso objetivo estatutário. Então, assim, é muito importante a gente se profissionalizar, a gente buscar estudo, a gente buscar cursos, como a Ana falou. O livro que a doutora Ana Carolina mostrou é a nossa Bíblia. Ela é o que... isso, é ele. Se você quer identificar, entender um pouco mais, esse é o livro, tá? Para você poder prosseguir. E dentro das instituições você ainda tem as especialidades. Existem instituições das mais diversas áreas, e eu acho que não significa também que você sendo uma instituição, você atuando por uma instituição do terceiro setor, é uma coisa retrógrada, é uma coisa antiga, é uma coisa arcaica, muito pelo contrário. A inovação, né, que é o que está na... A inovação não necessariamente significa automação, significa proteção de dados. A inovação pode ser você tornar um procedimento, um processo, alguma coisa diferente de forma que aquilo que funcione melhor, né? Estar inovando não necessariamente significa aquela coisa do robô, né? Que a gente tem essa coisa... a gente tem sempre vem essa imagem quando a gente fala de inovação. Eu acho que atuar no terceiro setor, as coisas que estão um pouco na moda, de falar de humanização, de empatia, de acolhimento, isso é natural do profissional que atua no terceiro setor. A gente pode estar dentro da instituição, a gente pode estar fora, a gente pode estar perto, a gente pode... Mas você tem que ter um desprendimento, porque nem sempre o seu interlocutor, aquele que você conversa, ele está entendendo o que você está falando. Porque, afinal de contas, ele está cheio de boa intenção. Ele fez aquilo para ajudar aquele jovem, fez aquilo para ajudar aquela criança. Você tem que explicar por que precisa daquele papel, por que precisa daquele documento. Você tem que ser um pouco abnegado. Então, você tem o melhor conhecimento, você tem os melhores cursos, mas você tem que saber conversar com aquela pessoa que você está atendendo. Talvez, acho que isso seja uma característica forte do terceiro setor. E essa coisa da gente trabalhar com afinco, ser remunerado, e mais uma vez, não significa que você, como advogado, como profissional do direito que atua no terceiro setor, você vai ser uma pessoa voluntária. Eu acho que eu tentei dar uma pincelada em tudo. Lógico que o assunto, eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o assunto, porque como é uma coisa que a gente atua na área e é uma coisa que a gente tem no nosso coração, a gente falaria aqui a noite toda sobre isso. Então, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, e eu passo a palavra à doutora Thais. Doutora Alessandra, obrigada aí pela exposição, super esclarecedora. Eu acho que instigou todos os nossos acadêmicos a conhecer muito mais. Eu acho que, inclusive, até a gente que trabalha em outras áreas também, né? É muito interessante a sua trajetória e eu acho que é muito importante os acadêmicos terem essa visão de outras áreas que não as áreas mais tradicionais do direito. Eu acho bastante interessante. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Michel Reinas Martinez, que também vai fazer a exposição dele. Dr. Michel, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. É uma satisfação participar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a comissão de acadêmicos, a doutora Ana pelo convite, a doutora Alessandra também, e a todos vocês. A doutora Ana e a doutora Alessandra já esclareceram muito bem o que é o terceiro setor, né? Eu não vou me atrever aqui a falar muito mais sobre isso, mas assim, a grande realidade, o meu intuito é tentar passar um pouco da experiência e mostrar para vocês que é possível sim trabalhar no terceiro setor, mesmo nunca tendo pensado em trabalhar em alguma organização do terceiro setor. Eu mesmo sou um exemplo disso, né? A doutora Ana sabe bem a minha trajetória, eu comecei a advogar
em escritório, especializado em direito do trabalho, primeiro para empresas reclamadas, com instituições bancárias, basicamente, né? E fiquei advogando em escritório durante uns 10 anos, mais ou menos. Advoguei em dois escritórios para reclamantes, 2 escritórios para reclamadas, e chegou um momento que assim, aquilo não me satisfazia mais. Eu queria procurar alguma outra coisa. Pensei inicialmente num departamento jurídico de empresa mesmo, para mudar um pouco o foco, ter uma visão mais ampla, né? E acabei participando de um processo seletivo em uma organização que cuida dos jovens aprendizes, da socioaprendizagem, e acabei entrando nessa organização e no terceiro setor nesse momento. E aí mudou um monte de coisas. Eu entendi que o terceiro setor, a principal diferença, na minha percepção, é a causa social que o advogado precisa entender da instituição, algo que é mais difícil nas empresas do segundo setor, né, as empresas privadas, propriamente ditas. Então, eu tive essa experiência, fiquei um bom tempo trabalhando com jovens aprendizes, vulneráveis, em situação de vulnerabilidade mesmo, em que a aprendizagem seria a única opção para poder ingressar no mundo do trabalho e formar uma carreira. E mesmo dentro do departamento jurídico, eu comecei a entender que esse jovem aprendiz era o meu principal cliente. Então, era por ele que eu estava ali, né? Então, isso fez com que mudasse muita coisa na minha percepção. Essa situação que a doutora Ana colocou, né, de não ser tão combativo, de tentar mais um diálogo e tudo mais, eu confesso que eu não tinha tanto essa visão, eu sempre fui mais aquele advogado de combate mesmo, e isso acabou mudando. Fiquei 2 anos, mais ou menos, né, nessa organização, e hoje eu estou numa entidade na área de saúde que cuida da reabilitação de pessoas com deficiência física. Então, uma causa social muito nobre, voltada para as pessoas com deficiência. É muito bom, assim, eu passar pelos corredores e ver aquilo ali. Eu entrava, antes dessa pandemia, de tudo isso, eu entrava por um setor de fisioterapia aquática para crianças, então, às vezes eu parava ali e ficava uns 5, 10 minutos olhando aquilo ali. Então, é muito gratificante ver que você participa daquilo, de alguma maneira você participa daquilo ali. Então, mudou muito a minha percepção, né? Então, essa acaba sendo a minha história, a minha trajetória. E o que, se me perguntarem mesmo, qual é a diferença entre um advogado que trabalha aí no segundo setor e um advogado que trabalha no terceiro setor, é o envolvimento com a causa social da organização que você trabalha. Você tem que ter esse envolvimento e saber que o seu trabalho vai fazer diferença naquela causa social. Vai impactar naquilo ali. De alguma forma vai impactar. E o grande detalhe eu acabei entrando, como a doutora Alessandra disse também, eu acabei entrando no terceiro setor por ter uma especialidade e uma inclinação maior e uma facilidade por direito do trabalho. E eu consegui aplicar a minha experiência ali dentro, como consigo aplicar até hoje. Então, o terceiro setor ele tem que ser visto como um local em que trabalham advogados especialistas e técnicos. Porque, puxando um pouco para o lado do direito do trabalho, todas as relações de trabalho existentes dentro de uma entidade, elas têm que ser regulares, regulamentadas. A CLT é idêntica para todos. Nenhum juiz do trabalho vai ser compreensivo porque faz parte de uma organização do terceiro setor. E corretamente. Então, você precisa ter, sim, uma organização, um especialista.
com as relações de trabalho terceirizado, vigilantes, empresas de limpeza, o próprio voluntariado que a doutora Alessandra comentou, né? Instituições de terceiro setor têm muito isso. Onde eu estou hoje é muito forte o voluntariado. A gente tem, acho que, cerca de 1.200 voluntários ativos de todas as idades mesmo, até 80 anos. E existe uma fila do mesmo tamanho para entrar e ser voluntário. Mas isso não é algo aleatório, né? Eu não posso ir para, não, você vai vir aqui de segunda-feira, tá o seu crachá e tá tudo bem, né? Ele precisa sim assinar um termo de adesão, ele precisa sim conhecer as políticas, o código de conduta e tudo mais, para que isso não vire um problema lá na frente até para a própria instituição, né? Então, é necessário que seja feito com um olhar de especialista, assim como todas as outras áreas. O direito público, especialistas em direito tributário, mexer com recursos públicos, convênios, parcerias com o poder público. Isso é muito comum no terceiro setor. O Ministério Público do Trabalho também, eles lógico, fiscalizam e tudo mais, é o papel, mas aconteceu comigo semana passada, de ter que fazer uma prestação de contas de um valor que veio de uma multa numa ação civil pública contra uma outra empresa, uma empresa que causou algum dano ao meio ambiente, eu não me recordo muito bem. Mas ele destinou essa verba para a organização, né? Nós apresentamos um projeto, existe uma área, um setor de projetos, foi feito um projeto elaborado com todos os equipamentos que eram necessários, e aí depois você passa pelos corredores e você vê aquelas crianças usando aqueles equipamentos, aquelas melhorias que foram feitas. Então, você passou pela sua mão aquilo ali, né? Essa é a percepção. Então, é muito interessante, né? Isso aí. E dentro do direito do trabalho. Então, você pode ser um especialista dentro do direito do trabalho, do direito administrativo, do direito civil, do direito tributário e estar no terceiro setor. E a partir do momento que você ingressa no terceiro setor, lógico, você vai ter essa situação de ter uma atuação mais multidisciplinar, como a doutora Alessandra falou, a doutora Ana falou também, né? Porque acaba sendo necessário, você acaba vendo coisas que eu mesmo, não sendo muito honesto aqui, nunca tinha me deparado com essas situações de convênio público, esse tipo de coisa. E isso é muito, para quem já está no terceiro setor, isso é algo, né, até básico. Então, você acaba tendo que ser multidisciplinar, né? Então, existe a mensagem que eu queria passar, existe sim muito campo para se trabalhar nas organizações. As organizações precisam de pessoas, de advogados, jovens advogados qualificados, mas que principalmente tenham vontade de se engajar dentro de uma causa. Porque todas elas têm uma causa. Todas têm. E existe espaço para se trabalhar. É um departamento jurídico, muitas organizações têm um departamento jurídico muito bem estruturados, como empresas grandes têm, né? Com todos os profissionais, desde um estagiário, que eu acho que é uma preocupação, né? É um questionamento dos acadêmicos, né? Sim, estagiários, assistentes jurídicos. Eu mesmo tive a experiência de ver estagiários se tornando assistentes jurídicos, assim, uma promoção rápida. Depois um advogado júnior, todas as classificações de advogado e até virar um gestor. Então, é possível, sim. Nós temos dentro dos departamentos jurídicos essas figuras, dependendo, sim, da organização, maior, menor, mas existe, sim, essa possibilidade. Então, é basicamente isso. Acho que era mais um intuito de passar alguma experiência, a trajetória. Então, é possível, sim, ingressar com a sua especialidade e depois conseguir agregar outras especialidades, ter uma visão multidisciplinar, sim, trabalhar no terceiro setor. É bem possível. Acho que é isso que eu tinha a contribuir. Thaís?
Não sei se as meninas vão retomar a palavra, mas eu queria só fazer agradecer imensamente, né, a fala do Dr. Michel, a doutora Alessandra, a doutora Ana, fazer uma confissão que eu tinha combinado com eles que eu ia fazer só a saudação e precisava me retirar, porque hoje eu tenho um prazo que eu preciso fazer o protocolo. Mas eu não consegui sair porque eu achei muito interessante a fala, fiquei super feliz, me identifiquei muito, porque eu até comentei com a doutora Ana no chat, nós estamos na OAB, a OAB é um universo, né? São mais de 100 comissões, e essa troca, esses momentos que a gente tem de realmente conhecer um pouco melhor a área de cada um, é sempre uma oportunidade muito valiosa de estudo, de aprendizado, e eu fiquei apaixonada pela temática, pela atuação de vocês, por todas essas contribuições que vocês trouxeram, que com certeza os acadêmicos vão poder ter esse sentimento, porque vocês passaram realmente isso, esse sentimento de amor por aquilo que vocês fazem. E isso é muito valioso, porque eu sempre penso isso, assim, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente ama, tem que realmente fazer, porque todo o trabalho é desgastante, qualquer área que você resolva advogar, qualquer área que você resolva começar na advocacia, ela será difícil. Então, comece já por uma área que você realmente sente que o seu coração bate mais forte. E aí vocês trouxeram essa experiência de tanto amor e de tanto significado, com uma carga tão potente de valor, que eu tenho certeza que os acadêmicos se interessarão muito pelo direito do terceiro setor. Quero justificar, então, que eu vou ter que deixá-los agora, mas em excelentes mãos das nossas coordenadoras. Quero agradecer novamente às nossas coordenadoras, a querida Thaís Caldas, a querida Thaís Castro, que fazem esse trabalho de forma tão competente e que são um orgulho para a nossa Comissão do Acadêmico de Direito. Agradeço imensamente duas jovens e brilhantes advogadas. Deixo aí os nossos expositores em excelentes mãos. E os nossos acadêmicos nas mãos do Júlio. Por favor, encaminhem as suas perguntas ao Júlio. E o Júlio também está todo curioso aí, com vários questionamentos para trazer para os nossos expositores. Então, muito obrigada mais uma vez, doutora Ana. Um prazer enorme conhecê-la, viu? Um prazer, doutor Michel, doutora Alessandra. Muito obrigada pela contribuição inestimável que vocês fizeram para os nossos acadêmicos aqui. Um beijo a todos, muito obrigada e sigam no evento, tem muita coisa boa e importante. Depois eu vou assistir, gente. Um beijo, tchau, tchau. Beijão. Eu gostaria de agradecer a exposição do Dr. Michel, tão brilhante quanto as exposições da doutora Alessandra, da doutora Ana Carolina. E agora a gente gostaria de abrir para perguntas. Vou passar a palavra para o Júlio. Júlio, é com você. Boa noite, obrigado, Thaís. Obrigado aos expositores aí por falar para nós que esse ramo do direito que a gente na verdade, nem sabe direito que existe, e ver o quão grande é esse nicho para nós, né? Eu queria tirar a dúvida aí com os expositores, que com relação para nós, acadêmicos, que estamos numa área de um setor privado, vamos dizer assim. Como que a gente faz para já ir se habituando, já ir tomando conhecimento das mais variadas coisas que existem na área do terceiro setor? Como que a gente migra uma coisa para outra, vamos dizer assim? Doutora Ana, Alessandra, Michel, quem quiser pode ficar à vontade para responder. Bom, eu acho que se você pode começar a estudar, eu não sei exatamente qual o ano, qual é o semestre da faculdade, qual é o ciclo, porque eu já não sei mais qual é o nome. Mas, assim, o livro que a Ana mostrou é um livro que você pode... Olha, eu não sei, eu tive uma ideia aqui, eu não sei, mas você pode buscar algumas organizações que comungam outras organizações. Tem algumas instituições, né, Ana Carolina, que eles podem pesquisar na internet, associações que comungam outras organizações. Mas se você quer
para fazer a pesquisa pela internet. Mas se você quiser se aproximar, eu acho que vocês podem buscar um estágio, né, em alguma organização, em alguma instituição, ou em algum escritório que atua no terceiro setor. Aí vai de vocês fazerem a pesquisa, se eventualmente, o que vocês querem, o que chama mais atenção? Eu me interesso pela área da saúde. Organizações, instituições voltadas para... eu gosto de educação. Dentro das universidades existem jurídicos, né? Dentro das escolas e tudo. Eu gosto de meio ambiente. Organizações ou pesquisar, escritórios, buscar alguma vaga, alguma oportunidade nesse sentido. Ou então também, assim, buscar cursos, né? Estava conversando com a doutora Ana Carolina, teve um curso sobre o terceiro setor na ESA, né, no primeiro semestre, e por conta da pandemia acabou sendo adiado, né, doutora Ana? Mas uma coisa que, um lugar em que a gente pode indicar seria a Escola do Terceiro Setor, né, o site da Escola do Terceiro Setor, que ali tem muitas... A Escola Aberta do Terceiro Setor. Escola Aberta do Terceiro Setor. Ali tem muitas informações que podem ser acessadas por qualquer pessoa, qualquer aluno, qualquer interessado. E ali você pode ter, assim, o início, as primeiras ou algumas informações para você se engajar em alguma outra área. Olha, gente, tem tanta instituição com foco em tantas coisas aqui que eu estou tentando ajudar vocês. Não sei se isso bastou, Júlio. Você quer fazer alguma pergunta complementar? Acho que tem uma pergunta, eu vou só complementar a fala da Alessandra, da doutora Alessandra, que às vezes a gente não tem clareza quem são as organizações de terceiro setor. Então, quando ela fala de universidades, as universidades, então, como a Universidade Mackenzie, como a PUC, como a FAAP, são universidades que, na verdade, são fundações de direito privado. Então, quando a gente fala migração, ou quando você coloca migração do direito privado, né, para o terceiro setor, na verdade, o direito do terceiro setor é um direito privado e não necessariamente a organização tem parcerias, né? A gente tem organizações que têm parcerias, mas não são todas elas. Então, a gente tem aí números, tanto do IPEA quanto a gente tem conflito de números de organizações, né? O BGE diz que é um número e o IPEA diz que é outro, mas enfim. Em torno de fazer a média. Um fala que são 800 mil, outro fala 400 mil. Então, vou fazer uma média, né? Que a gente tem aí um número muito grande de organizações. Qual é a dica que eu dou? Vocês podem dar uma olhada em algumas organizações que vocês têm interesse, ou até mesmo atuar, ou tem organizações que congregam outras organizações, como o GIF, que congrega fundações, grandes fundações. A gente tem o FONIF, que é o Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas. A gente tem... eu vou mandar um link para vocês de vários grupos que concentram aí outras organizações. Mas é só para a gente ter clareza que é direito privado, né? A gente está falando de direito privado. O que acontece é que a gente tem que sim ter conhecimento de direito público, e quando a gente trata de erário público, como é o caso do Michel, que ele lida o dia a dia com o recurso público, ele além de direito privado, ele também tem que entender direito público. É isso. Ficou bem explicadinho, bem claro. Agradeço desde já. Não sei se a Thaís está com alguma pergunta lá. Eu vou lançar mais uma. Estão conseguindo me ouvir? Vou lançar mais uma, então. Né? Aproveitando aí a deixa. Como ele é um setor... Assim, como é uma área que dá para já ir como fala, estagiando também desde o início, o que vocês dizem para nós, acadêmicos, com relação a vamos dizer, uma matéria em específica, né, que mais é puxada para o ramo do terceiro setor, para o direito do terceiro setor. Vimos lá que o Dr. Michel comentou, né, que tem na área civil, que ele veio da área trabalhista também. Qual é uma que a gente consegue puxar bem, vamos dizer, não sei se ficou bem clara a pergunta. Como que a gente consegue, com uma matéria, porque nós, acadêmicos, ainda estamos tudo em salas, vamos dizer.
Então, a gente precisa ter uma visão desde dentro da sala de aula, essa visão que ela pode ser também um ramo do direito do terceiro setor. Porque na faculdade a gente não ouve assim direto. Essa matéria vocês podem utilizar bastante no terceiro setor. Então Tudo você vai usar no terceiro setor. Porque, na verdade, aí é que está a questão. Que, na verdade, é o seguinte, a gente tem, dentro do Código Civil, as associações e fundações. Então, aí você já tem, vamos dizer, o cerne do terceiro setor, né? De quem as compõe. Mas a gente usa, por exemplo, por analogia, a lei das SAs para a construção de estatuto, né? Então, assim, não existe uma área que puxa mais o terceiro setor. Na verdade, o terceiro setor é transversal, né? Então, a gente está trabalhando dentro de organizações da sociedade civil de interesse público e tem um detalhe: quem atua dentro dessas organizações, ele não pode ficar inerte à causa. Então, ou ele faz parte, ou ele não vai fazer parte do terceiro setor, porque não é só algo profissional, né, como o Michel colocou, é algo que é, vamos dizer, é muito mais de cada pessoa que atua, né? Então, acho que não tem muito essa lógica, eu acho que ou você é terceiro setor ou você não é. Não tem muito essa lógica, o que cabe, o que não cabe, né? O terceiro setor, você fica imerso a ele, porque você faz parte da causa. E tem aí só alguns pontos que eu queria passar, só aproveitando, é que a gente fala de terceiro setor, mas em vários lugares do país, do mundo, aliás, ele é tratado de maneira diferente. Então, a gente vê, por exemplo, na Europa, o Bloco Europeu trata como economia solidária, né? Então, o Bloco Americano é que trata mais como organização sem fins lucrativos, e setor 2,5, né? Setor 2,5 a gente não tem legislação no Brasil ainda. Então, a gente tem um espectro aí muito grande para que vocês possam, de alguma maneira, ajudar. O que eu acho que é muito importante ficar claro para vocês que estão aí atuando, ou que estão aí, na verdade, começando, é que aquela questão de atividade meio do profissional, do advogado, ela que te dá, você fica assim, puxa vida, eu não vou estar lá nunca no final, né? Nunca vou saber o que acontece, faço aquele contrato. No terceiro setor, você vivencia isso de uma tal maneira que você vê um resultado positivo naquilo que você fez. Essa é que é a questão. Não é só um contrato de compra e venda de um imóvel, por exemplo. Não, é compra e venda de um imóvel que vai servir de lar para os idosos. Então, você sente que tem o seu dedo em cada tijolinho ali daquele lar de idosos. É mais uma percepção do que algo dogmático, é isso que eu estou querendo dizer. E aí, só deixar claro para vocês que quando o Dr. Michel, até acho que ele poderia colocar para vocês essa questão mais de parcerias, quando ele colocou essa lógica de parcerias e recursos públicos e tudo mais, também tem a questão de trabalhar no processo administrativo e Tribunal de Contas. Tem poucos advogados que atuam. E questão de certificação. Então, o terceiro setor não é terceiro setor se não falar em certificação, seja de qualificação como o S, qualificação como o CIP, qualificação como o SEBAS, utilidade pública municipal, estadual. Então, é uma enciclopédia de termos específicos, né? Então, eu acho que é só isso que eu queria passar da fala dos meus colegas aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal minha, que eu tenho até mais do que uma pergunta, que eu fiquei bem interessada sobre todo esse assunto. Eu sou advogada no contencioso civil, então eu sou leiga nesse aspecto sobre o direito do terceiro setor. Mas eu tinha a ideia de que advogados que trabalhavam nessa área eram voluntários. Se isso existe, até, não sei, os acadêmicos poderiam ver essa questão de fazer até um estágio, né, um trabalho voluntariado nessa área jurídica, dentro de ONG, não sei, mas também queria que vocês explicassem se existe essa questão voluntária dentro da área jurídica de uma ONG, de uma instituição, de uma fundação, e também se existe a questão de um trabalho remunerado. Quem puder responder, qualquer um. Porque a gente discutiu isso um pouquinho antes, ontem, né? Sobre essa lógica de que sim, existe uma política, inclusive vinculada ao Instituto Pro Bono, de Advocacia Pro Bono, mas a lógica é outra. Vou passar a palavra aqui para o Dr. Michel.
Então, Thaís, na realidade, essa figura do voluntariado existe forte nas organizações. E muita gente entra como voluntariado até para poder engrandecer o currículo. Isso é muito forte também. Mas, na minha percepção, e eu acredito que seja dos demais também, é algo à parte. Eu não consigo ver um advogado trabalhar como voluntário. Você poderia fazer uma coisa ou outra, ter a situação pro bono, que é o que a doutora Ana disse, mas existe aquela situação de ser especialista, da entidade precisar do especialista. E as figuras podem se confundir, né, nessa situação, entende? Então, até a doutora Alessandra comentou também, eu acho que foi até né, que questionam se ela é voluntária ou não, ou trabalha como voluntária, né? Na verdade, são figuras distintas, trabalhos distintos, né? Leis, o voluntariado tem uma lei própria, uma lei que eu acho que tem 5 ou 6 artigos, é uma lei bem curta, né? Agora, talvez fosse uma forma de ingressar conhecer a organização, né, ter esse trabalho voluntário, conhecer a organização, porque aí os voluntários nas organizações, eles estão atuando diretamente com o fim social, diretamente eles atuam. Então, seria uma forma de tentar conhecer o terceiro setor e depois, se você tiver realmente essa vontade, essa vocação e surgisse uma oportunidade, por exemplo, no departamento jurídico da instituição, sim, aí se tornar advogado do departamento jurídico. Mas eu não consigo, na minha percepção, tá? Não consigo ver o advogado entrar ali como voluntário e fazer o trabalho jurídico, entende? Acho que isso não seria muito favorável, nem para a organização, acho que nem para o próprio profissional, né? Não conseguiria desempenhar o seu papel na efetividade. Eu concordo com o Michel, acho que é muito tênue, muito delicado, entendeu? Uma coisa é você, como profissional, atuar em prol daquela instituição. Outra coisa é você ser advogado e, de repente, querer ajudar uma organização, por exemplo, fazendo o almoço de domingo. Você é voluntário fazendo alguma outra coisa. É muito delicado, entende? Você pode auxiliar, fazer, mas imagina você cuidar de um processo, entende? Porque a gente tem que ter a percepção, e quando a doutora Ana falou de estudar, eu falei de estudar e o Michel falou de estudar, a gente tem que ter muito cuidado, porque você tem que ter um conhecimento próprio ali, porque você pode prejudicar a instituição, mesmo com muito boa vontade. Então, você tem que pelo menos trocar ideia com alguns outros profissionais. Se você quer ajudar, procura profissionais que atuam na área, que entendem daquilo, que possa te dar alguma orientação para você ajudar uma instituição. Agora, você ajudar de uma forma, como advogado, de uma forma pontual, aí eu também, é a minha opinião pessoal, né? É uma coisa. Você, como advogado, ajudar arrecadando alimento, não na condição de advogado, mas na condição de voluntário, para uma causa, mas sei lá, dos animais, de tudo, é outra coisa, entende, Thaís? Não sei se eu te ajudei, se eu te esclareci. Esclareceu sim, Alessandra. Obrigada também ao Michel, doutora Ana Carolina, todos participaram dessa minha pergunta. Júlio, Thaís, a gente tem algumas perguntas no QIA. Eu vi que a doutora Ana Carolina já respondeu, mas seria interessante a gente ler também, porque pode ser a dúvida de outros, né? Se vocês puderem fazer, tem até agora uma pergunta direcionada ao Michel, então passo a palavra à Thaís e ao Júlio. Vou começar aqui, então. Já essa direcionada primeiro para o Dr. Michel. Quem fez é o Helder Oliveira, ele faz a seguinte pergunta. De que forma sua experiência obtida
como atividades e ações nesse ramo têm contribuído para a produção de resultados positivos no meio jurídico profissional, além do retromencionado. Eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta, mas seria a atuação dentro do terceiro setor, dentro da organização, qual seria o benefício? Deixa eu puxar aqui. Você pode entrar pelo QIA, Michel, e você pode olhar. Estou procurando aqui. Mas eu acredito que seja assim, porque ele está perguntando os resultados positivos, né, no meio jurídico. Olha lá, ele respondeu que sim, é essa mesma dúvida dele. Por exemplo, puxando para o lado aí da área trabalhista, na medida que você consegue reduzir uma condenação, por exemplo, e faz com que a sua organização deixe de pagar um valor vultuoso, você acaba contribuindo. Porque aquele valor que você deixou de pagar numa condenação injusta, por exemplo, ela vai ser revertida automaticamente para o fim da sua organização. Ou então, por exemplo, você conseguir convencer só voltando àquele exemplo do Ministério Público do Trabalho, às vezes várias instituições, entre aspas, concorre para que aquele valor de multa receba, a organização receba aquele valor. 2, 3, de acordo com o projeto que foi apresentado. Você conseguir numa audiência persuadir o procurador do trabalho, olha, nós precisamos, em prol das crianças, a nossa organização, ou jovens aprendizes, qualquer situação dessa forma. Você conseguir persuadir e mostrar que, de fato, a sua organização, naquele momento, precisa daquele recurso para se manter, para conseguir um equipamento ou contratação de pessoal específico para fazer um determinado fim, então você consegue, na minha percepção, você consegue ver na prática a sua atuação linkando a atuação jurídica com a atuação social. Você faz essa junção de fatores. Na minha percepção, acho que se foi isso que eu entendi da pergunta. Ok, obrigado, doutor. O Fábio Silva, ele também ele fala assim aqui. Fiz uma pós em Direito Administrativo. A entidade que eu trabalho realiza gestão de creches e participamos de chamamentos públicos. Quais cursos e livros vocês recomendam para essa área? Ele desde já agradece, obrigado. Acho que pode ser até mesmo a doutora Ana Carolina, também pode dar novamente aquela dica para a gente. O palpite aqui. Está falando a pergunta do Fábio, né? Isso, doutora. Essa mesmo. Assim, fiz uma pós em Direito Administrativo, como você colocou, a entidade que eu trabalho realiza a gestão de creches, né? Então, vamos lá. Ele atua dentro de uma organização que participa de chamamentos, onde os recursos para a execução desse atendimento da primeira infância, né, que os 6 desenvolvem atendimento de 0 até 3 anos e 11 meses, é feito com recurso público, né? Algumas organizações, além de receberem recursos públicos que fazem aí o trabalho de gestão desses 6, além disso, ainda tem certificação de SEBAS. Então, o que eu coloquei aqui para ele, né? A gente não tem um curso específico para gestão de 6, até achei bem interessante, a gente pode até depois fomentar sobre isso na comissão. Mas o que é importante é você dar uma olhadinha nos cursos que tem, por exemplo, no Tribunal de Contas, sobre gestão de parcerias, que eu acho que é muito legal. Tem também o curso de parcerias da Escola Aberta do Terceiro Setor, que ele vai falar sobre parcerias em geral. E o que é muito importante para você que atua com a 6 é dar uma olhadinha na legislação municipal, o decreto municipal que regulamenta a Lei 13.019. Depois, se vocês quiserem também, a gente pode pensar em montar um grupo de atualização ou incluir vocês de atualizações legislativas, né, Ale, o que a gente tem aí que possa, de repente, encaminhar ou até atualizar mais o site ou, sei lá, a própria comissão, o Facebook da comissão,
e aí manda para vocês também, mas não existe um curso específico para gestão de SEIs. Aí você quer que fale aqui Desculpa. Isso aí vem da, acho que é Catrine, desculpa se eu não estiver pronunciando corretamente. Ela pergunta o seguinte: o terceiro setor sempre trata de valores humanos, sendo implementado devido à causa social. Como o profissional dessa área deve articular com os órgãos devidos, os profissionais voluntários em geral e etc. Ela fez em várias questões. Quer repartir a pergunta? Pode seguir direto. Então, eu não entendi muito bem. Você entendeu, Lê? Você entendeu, Michel? Pergunta? Eu respondi, mas eu não entendi muito bem, assim. Porque o terceiro setor a gente também trabalha com inovação, fundações de apoio, fundações de pesquisa, inclusive institutos tecnológicos de pesquisa. Então, não é só questões humanas. Ela pergunta sobre isso, né? Seu objetivo principal sempre envolve apenas valores humanos, ou mesmo tendo esse paradigma, não pode ser, aliás, é isso mesmo, não pode não ser frutífero. Ela quer saber se é só a área humana ou isso daí também não pode Direitos difusos, render. né? Não é só área humana, não. A gente tem aí a própria área do direito ambiental, que é um direito que envolve. Greenpeace é uma organização do terceiro setor, WWF, organização do terceiro setor. Então, enfim, são organizações que atuam na área ambiental. Eu não sei se eu entendi muito bem a primeira parte da pergunta dela, mas quando ela diz como o profissional desta área deve articular com os órgãos devidos, profissionais voluntários em geral, aí eu vejo que é mais uma questão de gestão da instituição, entendeu? Independente da área, não só trata de valores humanos, que nem a doutora Ana Carolina falou, mas como o profissional desta área deve articular com órgãos devidos, profissionais, é uma questão de gestão. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu até estava conversando com outros colegas. Eu nunca recebi tanta fiscalização como eu recebo atuando no terceiro setor. São órgãos de classe, conselhos regionais de classe, fiscalizações, vigilância sanitária, Secretaria Estadual de Finanças, tal. E é assim mesmo, tá? Todas as instituições, elas são realmente fiscalizadas, monitoradas, Ministério Público, e a gente não tem que ver isso como algo negativo, não. Eu acho que a gente tem que ver como algo que faz parte do terceiro setor, articular, conversar, atender, tratar com esses órgãos que regulam as legislações da instituição que você faz parte. Isso como tratar, eu acho uma questão de gestão. E o profissional do direito, ele também tem essa possibilidade, esse leque de opções de atuar em várias áreas do direito regulatório, vigilância sanitária, idoso, criança, meio ambiente, proteção animal, são infinitas possibilidades. Obrigado, doutoras. O Gleidson também faz uma pergunta. Ele diz o seguinte: quais legislações vigentes no terceiro setor? Para ficar bem mais claro aí. Quer falar, Michel? Eu coloquei aqui no mínimo de Código Civil, Lei das SAs, Lei de Certificações, Lei de Incentivo Fiscal, Código Tributário Nacional, e só para a gente começar, né, Michel? Não sei, Alessandra. Marco regulatório está ali também, né? Marco regulatório. Muito. Eu acho que é isso. Aí eu tenho a pergunta também da Larissa Aguino de Lima. A atuação dentro do terceiro setor, por ser uma área não muito explorada, faz com que se tenha oportunidades melhores para atuar? É uma pergunta bem importante também para quem está aí finalizando, nós acadêmicos que estiver finalizando, já começar a verificar certinho com relação a isso. Eu acho que, assim,
eu não sei se não é uma área muito explorada. A gente conhece muitos profissionais, né, do direito que atuam no terceiro setor. Não sei, não saberia se eu concordo que não é uma área explorada. A gente, de fato, não escuta esse tema e não trata desse tema na faculdade, mas você tem que ser vocacionada para essa área. Tem que ter. Eu também, eu tinha um perfil, exatamente como o Michel falou, muito combativa, muito combativa. Eu recorri até o último recurso que existia na possibilidade do processo, tudo. E no terceiro setor, você tem um engajamento diferente, você tem as consequências, e eu me tornei mais mediadora. Então, o que eu acho o que te move, o que você gosta de fazer, qual é a área que você gosta de fazer? Trabalhista? Dentro da área trabalhista, você consegue atuar no terceiro setor. Vou pegar exatamente o exemplo que o Michel deu. É isso, Larissa. Espero que eu tenha respondido o que você queria. Eu tenho uma pergunta para fazer. Aí vocês verifiquem entre vocês quem poderia responder. Eu fico com dúvida com relação à questão da atuação propriamente dita dentro dessa esfera do terceiro setor, no que se refere à atuação do advogado. Vocês entendem que é uma área mais aberta para o advogado consultivo, que é mais aberto para o advogado que trabalha talvez no contencioso, né? A gente tem a questão também regulatória. Qual área que vocês entendem que seja uma área mais assim destacada dentro da atuação que existe dentro desse ramo profissional do direito? Bom, vocês querem falar? Eu vou falar só um pouquinho, mas aí depois eu passo para a Alessandra. Eu acredito que eu tive essa percepção, tá? Muito mais no consultivo, inclusive consultivo estratégico. Porque você tem como terceirizar também um escritório, principalmente se a organização não tem um contencioso muito grande, e você consegue direcionar suas forças mais para um consultivo estratégico, pareceres, você acaba fazendo parte das ações decisórias da organização. Então, eu acho que isso é bem interessante, bem interessante. Você vai despender mais força na parte de estratégia mesmo, né? Um parecer, assim, vou dar alguns exemplos aqui, com essa situação da pandemia, né? Um exemplo. Então, assim, as organizações, eu troquei bastante figurinha com a Alessandra, com a doutora Ana também nesse momento, porque tá todo mundo desesperado, né? E toda hora, consulta toda hora, e consulta sim, de ser muito rápido, porque não, vou antecipar férias, vou fazer o banco de horas, vou fazer o quê, como que vai ser? Então, aí você se sente também fazendo parte das decisões estratégicas da organização. Então, você tem uma possibilidade muito grande de atuar na parte de consultivo, fazer pareceres, né? Então, acho bem interessante isso. Acho que dá para atuar bastante nisso. A gente tem mais duas perguntas. Júlio, se você puder... Desculpa. Deixa do Michel. Claro, desculpa. Olha, eu quero dizer que eu entrei praticamente no terceiro setor porque eu fugi do contencioso. Eu gostava muito do contencioso, não gostava muito do contencioso, eu não gostava, nunca gostei, na verdade. Eu, inclusive, não faço contencioso aqui no escritório, obviamente que examino todas as petições, analiso todos os recursos, mas eu não gosto, já é de cada pessoa. Eu gosto muito de pensar no preventivo, que pode ser evitado. Então, quando eu penso numa ação judicial, eu já fico pensando se a organização vai ter que depositar, que às vezes numa ação declaratória de inexistência de crédito tributário, que a gente faz muito essa é a ação que a gente mais faz em função do SEBAS, né, que é a ação tributária, já tem tese. Então, assim, eu não gosto de aventura com o terceiro setor, eu não gosto de usar a organização como cobaia ou para experimentar uma tese de direito adquirido que, entendeu, não pega, não cola. Eu não gosto de experimentação porque eu estou lidando com vidas.
Então, eu sempre fui muito mais do consultivo para evitar. Mas é óbvio que existem situações que são inevitáveis e a gente tem que administrar. Então, e aí tem que administrar através do contencioso, enfim, não vai ter jeito. Então, assim, eu sou um caso desse que você está colocando. Eu fugi do contencioso e entrei para o consultivo, né, porque eu sempre enxerguei que o terceiro setor era uma área para a gente mitigar riscos, né? E aí um desses também é a própria judicialização. E a Marina perguntou, não sei se eu posso falar aqui, só para emendar, hein? Perguntou se tem vaga, se você puder só para explicar se é como baixar, se é como paralegal, eu não entendi depois. A doutora Ana já respondeu a pergunta da Bianca Menezes, que ela ia perguntar o que te fez, né? Escolheu o terceiro setor, já foi já a resposta. Aí tem uma pergunta também da Viviane Correia, né? Ela fala assim, boa noite, podem falar um pouco mais do direito do terceiro setor que envolve os animais, pois vezes somente o trabalho sendo desempenhado de forma voluntária. Então, ela quer saber aí se tem alguma coisa aí. Ó. Então, mas eu acho que o trabalho realmente é desempenhado de forma voluntária pelas pessoas que atuam diretamente com os animais. Eu não saberia dizer, porque como a gente disse, existem vários voluntários, né, nas instituições. Agora, eu não saberia dizer se não tem um advogado remunerado que assessora essa instituição, que elabora o estatuto, que vai em busca das certificações. Eu não saberia dizer isso, mas o que eu vejo, a questão do amparo animal, é que, de fato, existem muitos voluntários na ponta, entendeu? Atuando com os animais, tal. Veterinários, tal, profissionais, mas, assim, advogados eu não saberia dizer. Tá ok. Ali a doutora Ana tinha comentado, né, que a Marina tinha feito uma pergunta, ela estava perguntando o seguinte, se tem, né, vagas para bacharel, tem vaga neste ramo? Para quem é bacharel? Acredito que em direitos, tem vaga nesse ramo. Assim, tanto para estagiário tem vaga, acho que dá até para procurar pelo LinkedIn, como para paralegal. Então, se aquele advogado que não, vamos dizer, pessoa que saiu da faculdade e não obteve a OAB ou por alguma razão, enfim, tem várias razões que às vezes você não tem OAB, enfim, vai de cada um, você tem a possibilidade de atuar como paralegal. A gente conhece várias pessoas que não tiraram a OAB, mas atuam como paralegal em pesquisas, em pareceres, em processos administrativos. Então, assim, o profissional não fica parado porque ele não tirou a OAB ainda, entendeu? É possível ele atuar no terceiro setor como qualquer outra área, mas é possível sim. E acredito que seja para finalizar, seria essa daqui. A gente não sei direito como está nosso tempo aí. É a Bruna Faria. Ela dá boa noite e fala: como se conectam com as áreas do advocacy? Peraí, gente, tá? Como se conectam as áreas do advocacy estratégico de movimentos sociais e do terceiro setor? Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. O advocacy é o trabalho que a gente faz, que é conhecido como lobby do bem. Então, profissionais em geral que atuam mesmo como consultores legislativos ou assessores parlamentares ou até assessores de organizações sem fins lucrativos, atuam em prol das causas, inclusive estudando projetos de lei, propondo projetos de lei, iniciativas populares. Então, o advogado que tem interesse em atuar em advocacy é um campo muito grande. Eu, inclusive, vou estar realizando um curso sobre advocacy junto com a doutora Laila Pinheiro, pelo Rede Filantropia, dia 11 de setembro. Depois eu mando para vocês o curso, tá? É bem legal, sobre advocacy mesmo, então estratégia, como é que se pensa, né? Advocacy não é cafezinho, advocacy é estratégia, pensar em mitigação de riscos.
para as organizações no que diz respeito a projetos de lei. Então, hoje, por exemplo, a gente está tendo um projeto de lei que trata sobre TCMD no Estado de São Paulo. Na área da aprendizagem, a gente mapeou mais de 12 organizações no Congresso Nacional que tratam desde criação de fundos para apoio a organizações de aprendizagem até a extinção da aprendizagem no país. Então, é em prol, ou, por exemplo, a questão ambiental, né? Então, assim, depois vocês podem até mandar e-mail, a gente pode conversar melhor. Eu acho que também, se puder, cada um pode mandar o seu e-mail, né? E bater um papo com o Dr. Michel, a doutora Alessandra, também estou à disposição. Pessoal, a gente já está se encaminhando para o final. Eu só gostaria de fazer um pedido, 2 pedidos para a doutora Ana Carolina, que ela é a presidente da Comissão do Direito de Terceiro Setor. Primeiro, o pessoal está pedindo para você compartilhar novamente o livro que você... Até se você puder ficar segurando para o pessoal tirar um print. Então, fundações, associações e entidades de interesse social, do José Eduardo Sabo Paes. Pessoal, aí se quiser tirar um print. Ale, se puder tirar um print para eu mandar para o professor Sabo Paes depois. Deu? Deu? Sim? Eu tô aqui. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Carolina. E eu vi que tem muita gente interessada mais no assunto do terceiro setor. E eu queria que você compartilhasse a página do Facebook, não sei se vocês têm Instagram, para o pessoal que tem mais interesse em acompanhar os eventos de vocês, entrar em contato de alguma forma. Peraí, vou compartilhar o link aqui, ó, no bate-papo. Então, o nome é Comissão de Direito do Terceiro Setor, OAB-SP, correto? Então, aí, quem ficou mais interessado no assunto, que eu vi que teve bastante gente, é só acompanhar os eventos de vocês, entrar em contato. Eu não sei se vocês querem divulgar, se vocês têm algum Instagram que vocês divulgam o trabalho de vocês, enfim. Tem o LinkedIn, o Facebook, mas depois eu mando para vocês divulgam aí nos grupos de vocês. E aí acho que o doutor Michel e a doutora Alessandra podem falar também das redes sociais deles, mas eu acho mais fácil encaminhar para vocês, centralizem você e aí você dispara. Combinado. Então, gostaria de agradecer a presença da doutora Ana Carolina, do doutor Michel, do doutora Alessandra, pelos esclarecimentos, pela exposição, foi muito esclarecedora. A gente conta agora com 75 participantes, então a gente manteve uma constância durante o evento, o que mostra que é um evento muito bom, né? Que o pessoal não quis ir embora, quis ficar até o final. Então, muito obrigada. Muita gente elogiando no chat, muitas participações com perguntas. Eu queria agradecer também a doutora Thaís Castro, minha companheira na coordenadoria, o Júlio César, nosso acadêmico. Muito obrigada. E, quem sabe, a gente organiza um novo evento que eu acho que tem mais assunto aí sobre isso, né? Sim, a comissão está à disposição de vocês e a gente pode, inclusive, trazer outros profissionais, porque a comissão agrega aí profissionais que atuam em áreas específicas, como a doutora Alessandra mencionou, em Santa Casa, parcerias, questões tributárias. Para nós vai ser realmente uma satisfação muito grande. Muito obrigada, pessoal, pela participação de todo mundo e a todos os acadêmicos que ficaram com a gente até agora. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Posso só... Pode. Só queria agradecer a presidente, né, que nos deu essa oportunidade. Queria agradecer a todos vocês também por estarem aqui nos ouvindo. Agradecer o coração imenso do Dr. Michel e da doutora Alessandra de estarem aqui compartilhando conhecimento com a gente. Obrigada a todos, obrigada à equipe que ficou aqui com a gente até agora, né, a equipe da OAB. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom descanso para todos.